Faça chuva ou faça sol, o uso do protetor solar é imprescindível. Mas será que a gente sabe usar o protetor solar de uma forma correta? Qual a quantidade a gente deve passar no rosto e no corpo? O Beleza Minuto foi às ruas para saber quais as dúvidas que as pessoas têm em relação ao uso do protetor solar. E para responder, recebemos aqui a dermatologista a doutora Juliana Toma. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui hoje. Ótimo. Doutora Juliana, eu já começo com uma dúvida. Eu sei que existe a regra da colher, que indica a quantidade certa que a gente deve passar o protetor solar. Como é que funciona essa regra da colher, doutora? Bom, a regra da colher nada mais é do que um parâmetro que a gente usa para a gente aplicar a quantidade correta de protetor solar. Porque não basta apenas o FPS do protetor solar, que é aquele fator de proteção solar, não basta ele ser alto. Na realidade, a maior importância é na quantidade de produto que você aplica. Então, por isso se inventou essa regra da colher. Agora, doutora, para a gente deixar bem claro, qual é a quantidade que deve ser aplicada no rosto e no corpo? E quais regiões a gente não pode esquecer de passar o protetor solar? Então, resumindo, é uma colher de chá na região do rosto e uma colher de sopa no corpo. Lembrar das regiões que a gente sempre esquece, que é o dorso das mãos e dos pés, a orelha, os lábios, aplicar um protetor solar adequado para os lábios e a região do couro cabeludo. Se você não tem muito cabelo, muita cobertura aqui na região do couro cabeludo, então você tem que usar um protetor solar no couro cabeludo ou uma barreira física, tipo um chapéu ou um boné. Bom, agora, doutora, nós vamos responder as dúvidas dos nossos internautas. Pode rodar. Eu tenho que reaplicar filtro solar quando entra no mar ou na piscina? Bom, Bianca, com certeza você precisa reaplicar esse protetor solar depois que você entrar na piscina ou no mar. Por quê? Porque o protetor solar ele não dura, ele sai na água quando você entra no mar e ele não consegue, mesmo que ele seja a prova d'água. Então a recomendação é passar o protetor solar depois de ter entrado na água ou no mar e mesmo que não tenha dado as 3 horas ainda. Doutora, acho que é importante também a gente lembrar que quando a pessoa faz atividade física, sua muito, também é necessário reaplicar o protetor solar? Muito legal essa pergunta. É muito importante reaplicar o protetor solar depois de uma atividade física ou durante, se essa atividade física for durar muito tempo, é muito importante reaplicar. Não esquecer as pessoas que usam, que praticam muito esporte, usar um protetor solar adequado, específico para quem pratica esporte, é muito importante. Eu preciso usar protetor solar todos os dias? Cleo, é muito importante usar o protetor solar todos os dias e reaplicá-lo. Então, aquelas pessoas que não têm problemas de saúde ou problemas na pele, nunca tiveram câncer de pele, essas pessoas elas têm que reaplicar o protetor de manhã e na hora do almoço, pelo menos 2 vezes ao dia, porque o protetor solar, ele não dura o dia inteiro, apesar de o protetor solar ser muito bom hoje em dia, ele ter evoluído muito, ele não dura o dia inteiro, então você tem que reaplicar todos os dias de manhã e reaplicar na hora do almoço. Para aquelas pessoas que já tiveram câncer de pele ou aquelas pessoas que têm algum problema na pele, essas pessoas precisam aplicar com mais frequência do que 2 vezes ao dia. Em alguns casos, de 3 em 3 horas. Então, de manhã, no meio da manhã, na hora do almoço e à tarde. Agora, doutora, uma dúvida que toda mulher tem. A gente deve aplicar o protetor solar antes da maquiagem ou depois da maquiagem, doutora? Muito legal essa pergunta, na realidade muito frequente. A gente precisa aplicar o protetor antes de aplicar a maquiagem. Depois de aplicar a vitamina C e outros produtos do seu skincare, você aplica o protetor solar e por último você aplica a sua maquiagem. Doutora, e as bases que já apresentam aquele fator de proteção, elas funcionam? São eficazes mesmo? Essas bases, é muito importante você também ver o FPS que tem nessas bases. Normalmente o FPS ele é insuficiente, geralmente ele é em torno de 15, tem umas que tem 26 até, mas se não tiver um FPS suficiente, ela pode ser um a mais, não substituir o protetor solar. Muito vai depender do FPS que tem nessa base, tá bom? Então, se ela tiver um FPS maior que 30, um FPS bom, alto,
ok, pode substituir o protetor solar. Mas se ela não tiver um FPS suficiente, então você precisa usar primeiro o protetor solar e depois você passa a base em cima. Hoje em dia tem muitos protetores que já tem cor, então, e tem alguns que tem uma cobertura um pouco mais suave, e tem uns que tem uma cobertura maior. Então talvez seja legal, se você gosta de usar maquiagem, você procurar esses protetores solares que já tem cor, já tem base, ou aqueles que tenham uma cobertura um pouco maior. Tem também aqueles protetores solares em pó. Não é pó com protetor solar, é protetor solar em pó. Esses também são bem legais na hora de reaplicar. Naquele momento que às vezes a gente na correria, a gente não tem tempo para reaplicar o protetor solar em creme, a gente pode pegar o pó em protetor solar e aplicar no rosto. Agora, doutora Juliana, em relação ao fator de proteção, a gente tem 15, 30, 70, como a gente deve escolher? Qual é a diferença? Existe uma diferença pela tonalidade de pele? Como é que a gente escolhe o fator de proteção? O FPS, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia determina, é 30 ou maior que 30. Quanto maior, obviamente, melhor. E outro fator muito interessante e importante você buscar no seu protetor solar é se ele tem a proteção contra a radiação UVA. E você vai conseguir saber se o seu protetor solar tem a proteção contra a radiação UVA se você olhar o número PPD dele. E esse número ele deve ser 1/3 do FPS. Se o seu protetor tem um fator de proteção 30, então o PPD ele deve ser no mínimo 10, tá? E é muito importante que o protetor solar tenha escrito lá na embalagem que ele é um amplo espectro ou que ele esteja especificado que ele tem uma proteção contra UVA e UVB. Eu gostaria de saber qual o melhor fator de protetor solar para pele negra. Oi, Márcia, tudo bem? Então, o fator de proteção para pele negra, ele tem que ser, na realidade, um fator acima de 30 e ele tem que na realidade, ser específico para sua pele. Então, você tem que testar lá na farmácia se a cor para você está adequada. Esse, na realidade, é o mais importante. E se está adequado ao seu tipo de pele. Então, se a sua pele é uma pele mais oleosa, ou se é uma pele mais seca, mais mista, é uma pele com manchas, e aí você vai ter que procurar o protetor solar específico para sua pele e com a tonalidade que for mais adequada à sua pele. Doutora, agora é uma pergunta em relação ao tipo de protetor solar. A gente pode utilizar o mesmo protetor solar no rosto e no corpo? Eu sei que muita gente faz isso, mas isso é o correto ou não? Muito interessante essa pergunta. Na realidade, o mais importante é você se proteger, mas o ideal é que você use um protetor adequado para o seu rosto e outro protetor para o corpo. Porque às vezes esse protetor solar do corpo, ele não é adequado para a região do rosto, porque às vezes ele pode dar acne, ele pode aumentar a oleosidade da sua pele, ele pode deixar uma tonalidade diferente. Então é muito importante, se você puder, usar um protetor solar adequado para o seu rosto e outro para o seu corpo. Doutora, o uso do protetor solar em crianças, a partir de qual idade a gente pode aplicar o protetor em crianças? As crianças, os bebês, eles devem usar protetor solar a partir dos 6 meses de idade. Então, antes disso, a mãe, né, deve priorizar não expor o bebê ao sol, porque como não vai poder usar o protetor solar, então deixar ele na sombra, não expor diretamente ao sol. A partir dos 6 meses de idade, a gente aplica um protetor solar que a gente chama físico, que é um protetor que ele na realidade reflete os raios do sol e não um protetor químico, que é um protetor que reage contra os raios do sol. Então, geralmente esse protetor físico, ele fica um pouquinho com aspecto meio branco, assim, logo depois que passa. Mas esse protetor físico, ele é mais adequado para crianças de 6 meses até os 2 anos de idade. Depois dos 2 anos de idade, a criança ela pode usar um protetor químico de criança, sabe? Que é aquele protetor que reage contra os raios ultravioletas e ele não deixa a pele tão branquinha. Além do protetor solar, existem outros meios de proteção. Eu gostaria que a senhora falasse da importância dessa utilização de outros meios também, para que as pessoas possam se proteger. Bom, o câncer de pele, ele é o câncer mais frequente que a gente tem.
Se você for olhar os dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer de Pele, 30% de todos os tumores é câncer de pele. Então é muito frequente, então é muito importante você se proteger e o máximo de coisas que você pode utilizar são bem-vindas. Então além do protetor solar, você tem que usar chapéu, boné, ficar debaixo da sombra, usar aquelas roupas com proteção UV. Isso tudo ajuda a você se proteger da radiação ultravioleta que está muito forte, é muito intensa nesse período do ano. Doutora, quero agradecer imensamente a sua participação e todas as dicas, valiosas dicas que você nos passou aqui no Beleza Minuto. Muito obrigada mesmo. Imagina, Raquel, para mim é um prazer, eu que agradeço a seu convite. É muito importante para mim estar aqui, respondendo as dúvidas de vocês, espero ter ajudado e até a próxima. Até a próxima, doutora. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Até.